Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com Thiago Teixeira, sócio fundador da Fintech Justa. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Patrick? Tudo jóia, antes de tranquilo. mais nada, obrigado pela atenção e obrigado pelo espaço em compartilhar um pouco da nossa história. A gente que agradece, muito obrigado por nos receber aqui nos escritórios, por sinal muito bonitos, bem assim estilo Fintech aqui da Justa. Obrigado. E isso é bacana porque ilustra um pouco até o segmento que ela atua. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao programa Business 360. Eu quem agradeço. Legal. A gente sempre inicia, Thiago, conversando um pouco sobre a trajetória do nosso convidado. E você tem uma trajetória muito bacana, né? A gente já conversou um pouquinho nos bastidores. Então, conta um pouquinho como é que tudo iniciou, como é que você iniciou no mundo do empreendedorismo ou como é que você iniciou a sua carreira no mundo profissional, desde o início até se tornar o sócio fundador, juntamente com o Eduardo Vils, da Justa Fintech. Perfeito. Bom, Patrick, basicamente já fui ali do segmento como colaborador, né, executivo de grandes companhias, mas eu vejo que empreender acaba sendo um estilo de vida, né? Em algum momento ali da sua trajetória você já teve alguma ideia, empreendeu, tentou inicialmente fazer algum tipo de venda, algum tipo de produto, isso antes mesmo de entrar na trajetória profissional, né? Então eu falo que empreender é um estilo de vida e que poucos acabam gostando e realmente construindo um futuro nesse segmento. É o espírito empreendedor, às vezes está no próprio DNA da pessoa, né? No DNA Exatamente, da pessoa. Tá no DNA. E eu vejo que até no momento profissional meu, quando eu startei a minha carreira, eu já tinha um pouco desse olhar ali, essa veia empreendedora, empreendendo dentro de grandes companhias. E foi quando, em 2011, que nós fundamos a nossa primeira companhia, também com uma relevância super nacional, onde depois de atingirmos o propósito nessa companhia, a gente acabou tendo exit para um player concorrente. E em 2018, quando nós fundamos a Fintech Justa, levar realmente soluções financeiras para negócios e varejistas em todo o país de forma justa, né, com muita transparência, auxiliando realmente o dia a dia dos varejistas e negócios. Legal, isso foi um nicho que vocês perceberam, né? Porque você já vinha de uma outra empresa que você havia fundado e aí foi observando, o empreendedor ele tem essa habilidade, né, de observar os nichos de mercado e transformar obstáculos que outras pessoas ou dificuldades que outras pessoas têm em oportunidades para empreender, né? Eu imagino que foi isso também que você visualizou quando você fundou a Justa, né? Exatamente, Patrick. E falando até um pouco mais no detalhe, na nossa outra empreendida, já atuávamos no segmento de pagamentos com cartão de crédito, débito, mas numa modalidade conhecida que é o famoso TEF. O TEF. O TEF é uma solução ali, transferência eletrônica de fundos, e que grandes varejistas acabavam utilizando, e a gente conseguiu disruptar o segmento em 2011, provendo também para o pequeno e médio varejista em todo o país, uma solução que antes só os grandes tinham. Dada essa experiência nesse mercado, a Justa veio num momento em que se escutava falar muito guerra das maquininhas, né, as famosas maquininhas de cartão, e ali a gente olhou e falou, pá, essa guerra não está tão justa. Afinal de contas, tinha-se inúmeras propagandas com taxa zero, taxa diferenciada, mas o pequeno médio acaba tendo dúvidas muitas vezes nessa parte de precificação. E a gente trouxe, dentro da nossa conta justa, logo lá em 2018, a primeira companhia a apresentar o custo efetivo total das vendas, que tem uma diferença muito grande. Isso ajuda o pequeno e médio a conseguir precificar, por exemplo, o seu produto de forma correta. E desde 2018, a gente vem entregando soluções cada vez mais completas para o segmento. É verdade, né, Thiago? Você falou da questão da transparência. Esse mercado que vocês atuam tem grandes players e a Justa, com muito arrojo,
se lançou nesse mercado com uma proposta de diferenciação. Então, até Exatamente. o nome traz isso dentro do propósito, ser justo, ser transparente, ajudar o pequeno e médio empreendedor, pode ser um comerciante, né, um lojista, até um pequeno industrial, quem sabe, mas principalmente o comércio, a entender exatamente, entre outras coisas, os custos reais da operação quando ele usa uma maquininha, né? Exatamente, Patrick. E ainda hoje falta muito conhecimento nesse nosso segmento, né? As informações acabam sendo complexas e ter essa facilidade da forma com que a gente entrega faz com que a gente ganhe cada vez mais mercado no país. Não, e a gente percebe, né? A Justa tem aparecido bastante na mídia, no mercado, se destacando, sempre lançando inovações. A gente percebe, nós que somos do mundo dos negócios, a ascensão muito grande da Justa nesse momento. E no mundo do empreendedorismo, nenhuma empresa consegue ter sucesso dessa forma acelerada como a Justa está tendo, se todo o modelo de negócios e o propósito não estão exatamente claros, cristalinos, porque senão as coisas não acontecem. E no caso da Justa, todo esse sucesso que a gente está vendo, a gente tem a total certeza que está muito bem azeitado o modelo de negócios, né, Thiago? Muito legal saber disso. Esse é um bom ponto, porque o propósito ele tem que ser sempre o norte para quem empreende. Exato. Né? Acho que se você não tiver propósito, o seu negócio não vai dar certo. Exato. Né? O propósito aqui dentro da companhia ele é muito claro, isso norteia todos os times. Nós temos o time, como você está conhecendo hoje aqui em Alphaville, temos a nossa estrutura também em Recife de tecnologia, que também acaba sendo um braço comercial para o Nordeste. Né? Nordeste e Norte facilita bastante. E isso desde o início, nascemos ali com essas duas estruturas e ter esse propósito de forma muito clara faz a gente crescer e ganhar relevância, não só aqui no país, mas inclusive recentemente fomos listados entre as maiores fintechs da América Latina pela Flagship Advisor, que faz geralmente análise do nosso setor. E isso para a gente é muito importante. Isso é muito gratificante. Como eu disse, e é conhecido por todos, o mercado de fintechs é muito pujante, é efervescente, né? Muita gente se lançando nesse mercado e é muito competitivo. E vocês terem sucesso nesse mercado, mais uma vez, prova que o propósito está bem claro, que a operação está bem correta, azeitada e justa. Então a gente percebe isso. Parabéns desde o início. Eu queria te parabenizar, porque a gente acompanha esse trabalho de vocês no mercado e a gente quer ressaltar isso, né? Aí a gente fala, estamos do lado do fundador de uma fintech de sucesso, porque fintech, muita gente quer se lançar no mercado fintech com um propósito, não, claro, eu quero ficar rico, quero ficar milionário, quero vender. Isso tem que ser o resultado de um trabalho bem feito, né, Thiago? Você compartilha com essa ideia? Compartilho. O resultado em si ali, o financeiro, ele é consequência das ações que você vai construindo ao longo do tempo. Né? Então, quanto mais você focar no seu cliente, quanto mais você ouvir o seu cliente, maior a chance de atingir esse propósito. O resultado, exatamente. O resultado. Não? Maravilha. E a gente está falando das maquininhas, né, Thiago? Então, por exemplo, esse é um dos principais produtos. Mostra um pouquinho, então. Acho que aqui a gente tem são alguns exemplos de maquininha. Sim. A gente começou pela maquininha, porque acaba sendo um pouco do que a gente tinha de conhecimento do mercado passado. Sim. Mas a companhia ela se tornou realmente uma fintech com soluções completas. Então, dentro da nossa conta justa, é possível fazer todo o acompanhamento do que está se vendendo dentro da maquininha, é possível pagar boleto, é possível emitir boleto, você consegue, além da gestão em específico, mas ter grandes ganhos com outras soluções. Até todo mundo fala muito que a pandemia acabou acelerando alguns pontos de tecnologia. Com a gente não foi diferente. No meio da pandemia, nós estávamos 100% ali com o mundo físico e, de repente, a gente encontra um mercado que fecha e que o varejista não tinha, por exemplo, um e-commerce. Claro. E ter que parar para desenvolver uma página, para desenvolver um e-commerce, não ia dar tempo da sobrevivência de pequenos e médios varejos. Exatamente. E justamente nesse momento lançamos, por exemplo, um link de pagamento que pode se enviar pelo WhatsApp, pode se enviar por um e-mail, ou até vendas de alguns públicos relacionados ao Instagram. Então isso acaba sendo
parte do nosso Sim. dia a dia. O que eu costumo sempre falar é que a fintech ela tem justamente esse ar de habilidade, adaptabilidade, o que é muito importante para o empreendedor. Eu acho fantástico, acho que vocês foram assim muito criativos no nome, porque a gente conversa naturalmente e usa a palavra justamente em todos os contextos. É quase que o marketing natural que você acaba fazendo. Eu acho muito legal a criatividade também do empreendedor de buscar uma identidade de nome, uma identidade. Quantas vezes agora nessa nossa entrevista a gente falou justamente, sempre estamos falando sobre a sua marca. E isso também é interessante, Thiago, a gente ressaltar, né, o empreendedor, o empresário, transformar um limão numa limonada, né? A pandemia, veja, o principal cliente seu, que eram talvez os lojistas, os pequenos lojistas, foram os mais afetados pela pandemia. Sem dúvida. E aí você, focado no cliente, conseguiu ajudar ele a sair de uma situação muito hostil para uma situação de vantagem competitiva até. Quem tivesse com a justa poderia conseguir sair mais facilmente dessa situação difícil, né? Exatamente. E Bacana. Nesse momento é super importante você conseguir ter um time que acompanha esse ritmo acelerado. Legal. Né? Você conseguir ter um time qualificado para num momento como este você reverter a estratégia da companhia e desenvolver novos produtos. Se você não tem um time, você acaba não conseguindo essa velocidade, né? Adaptabilidade, né? A pandemia foi um advento mundial e impactou todos os negócios, em todos os segmentos, mas especialmente quem trabalha no sistema financeiro teve aí como a Justa uma oportunidade de reverter tudo isso. Então, parabéns por toda essa agilidade, esse foco nas mudanças de mercado. E você falou de time. Nós estamos aqui no escritório da Justa, aliás, um escritório incrível, que parece realmente, e é realmente, super moderno, arrojado, típico de fintech, de empresas de tecnologia. Perfeito. A gente está num prédio moderno aqui em Alphaville, num escritório super moderno. Aqui na nossa produção a gente olhou tudo antes de escolher o local, tinha N locais legais que a gente poderia escolher aqui, mas eu também parabenizo você pela ambientalização, eu acho importante também, o próprio escritório, que é um lugar inspirador para as equipes de alta performance se sentirem muito bem. E aqui vocês têm isso, a gente tem uma mesa de bilhar, de sinuca nesse caso, sinuca. Né? Legal. Aqui acho que o escritório é todo aberto, como você observou, as salas realmente são salas específicas para as reuniões. Legal. Né? Reuniões com parceiros, reuniões ali com os nossos stakeholders. O dia a dia ele realmente é dinâmico, então esse ambiente aberto facilita muito a nossa comunicação, não só com o time aqui de Alphaville, mas também com o time de Recife. Né? Essa interação nacional é muito importante. Muito legal. E esse espaço é justamente para a gente conseguir ter ali aquele momento de descanso do colaborador, conseguir muito ter legal. Um momento de integração. Então, como você pode estar observando, tem muito legal. A arquibancada e tem algo na nossa essência, principalmente às sexta-feira, às 17h30, é algo realmente pontual que a gente tem a disciplina desde a fundação da companhia em 2018, onde nós paramos 100% das nossas equipes, 100% dos times entram, tanto fisicamente quem está por aqui, Recife via tecnologia, Workplace, que é uma ferramenta de comunicação interna, então a gente para 100% a companhia para ter um alinhamento claro, quais foram os desafios superados ao longo da semana. Fecham, vamos dizer assim, a jornada, mas ainda conversam sobre como é que foi a semana, sexta-feira, 17h30. 17h30, tem promoções que a gente apresenta, novos colaboradores. Legal. Então acaba sendo um quadro uma união bem aí de todo mundo. E esse ambiente facilita parte tudo isso. Justamente dessa estratégia. A sua presença e atuação no dia a dia como fundador, como idealizador, juntamente com o Eduardo Vils, o teu sócio, é muito presente com os funcionários, você se envolve em todos os detalhes, você está presente e a gente percebe, né, tanto você como o Eduardo são bem presentes no time, né? Não tem aquela coisa de estar distante do time, vocês circulam e fazem essa energia criativa do empreendedorismo permear por todas as equipes, é isso, né? Exatamente. O que a gente olha é muito a questão da complementariedade, né? Sim. A gente fala que, sozinho você pode até mais rápido, mas não tão longe. Olha que legal. Então, dada essa estratégia, a gente se divide, existe essa questão da complementariedade, em que eu acompanho muito mais a execução no dia a dia. Sim.
A gente tem um modelo partnership, tivemos cofundadores junto com a gente desde o início e sim. também um pool de participação para os talentos da companhia. Que legal. Isso é muito importante, faz com que as pessoas tenham esse mesmo espírito de dono, queiram estar entre os sócios da companhia. Eu falo, quer ser sócio, desde o primeiro dia já tem que se sentir como um. E justamente essa cultura faz com que a gente tenha um dia a dia sim presente, mas com um time bem capacitado na execução das atividades. Isso eu acho muito legal, então, quer dizer, você falou do ownership, né? De todos os colaboradores, né? Participarem realmente na trajetória de alcançar o propósito da empresa é fundamental. Então, além do mais, vocês têm esse estilo de gestão muito participativo, né? Exatamente. Então, isso também é importantíssimo. Não adianta ser top-down e sem que o colaborador, né, a pessoa que está construindo junto com você a realização desse sonho, se sinta 100% envolvido, né? Com certeza, com certeza. Até porque a companhia cresce, né, e sempre tem uma questão ali do empreendedor dele não conseguir delegar de forma correta. Muitos empreendedores acabam sendo centralizadores ali. E isso se torna um problema. Hoje nós estamos muito mais na estratégia da empresa. Sim. Então temos o time tático, temos o nosso time operacional. Entro muito pouco no detalhe do dia a dia, porque o time acaba conduzindo. E isso, acho que a nossa dinâmica presente está muito mais ali em auxiliar do que executar. Exatamente. E para qualquer empreendedor ou empresário, isso é fundamental. Uma coisa, Thiago, que eu queria ressaltar, que você naturalmente já deu aqui como dica para os nossos telespectadores e seguidores, é a questão de que, se você quer ir longe, é importante você se conectar com talentos e parceiros e sócios que complementem aí a jornada para alcançar o teu propósito. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas mais longe você vai conseguir ir fazendo essas alianças, seja com cofundadores ou sócios, porque aí sim você complementa os talentos e chega muito mais longe, né? Essa complementariedade é algo fundamental. Por exemplo, sou uma empresa de tecnologia, eu não tenho um conhecimento de programação, realmente do código, da tecnologia em si. Então, você conseguir pessoas que te complementam onde você não é bom, vai fazer uma grande diferença. Um erro clássico é as pessoas tenderem a recrutar pessoas que pensam igual a você. Isso. E aqui a gente olha muito pela diversidade de ideias, e essa diversidade de ideias é que flui. Claro. Você não precisa ter todo mundo pensando igual a você. Esse é um erro clássico, muitas vezes, de empreendedores ou empresários que, na hora do recrutamento, tendem a olhar, opa, essa ideia bate com a minha, o que tem que estar conectado são os valores. Perfeito. Os valores das pessoas, sim, devem estar conectados com os valores dos fundadores de empresa, mas essa diversidade de ideias, essa diversidade de conhecimento acaba sendo fundamental. Isso é muito importante, que nem você falou, muitas vezes o sócio, o fundador, tende a contratar pessoas que têm o mesmo pensamento. Isso não é necessariamente a maneira mais eficaz para você formar o time de talentos da sua empresa, porque o pensamento diferente vai complementar e tornar mais robusto, mais sólido, né, o seu modelo de negócios e a sua jornada. Excelente dica que você deu aqui para os nossos telespectadores. Legal. Muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Justa em si, né? Então você já falou como surgiu a ideia, né? E quão amplo é o espectro hoje de produtos e serviços, né, que você tem. E realmente é uma solução financeira. Uma coisa que me chamou a atenção, você paga boleto através também da máquina. Isso é muito interessante, através de código de barra e Sim. Que legal. Você tem as soluções ali. Hoje, imagina um varejo, ele precisa muitas vezes emitir um boleto, Sim. pagar o próprio boleto. Então, a Conta Justa, a gente consegue prover esse tipo de serviço, esse tipo de solução. Pix QR Code, por exemplo, que é algo novo, em que o Brasil vem se despontando e muito, sendo exemplos para o mundo. Às vezes as pessoas tendem a olhar, maravilhoso. Poxa, o Brasil, né? A gente tem sempre aquela síndrome do vira-lata, né? Mas o Brasil ele é referência para muitos países do mundo, inclusive o Pix vem sendo referência para muitos países no mundo.
E quando a gente olha a questão da gestão, você ter um pagamento por Pix dentro da maquininha, um pagamento por Pix dentro do link, e tudo centralizado em um local só facilita o dia a dia. Demais. Você tocou num assunto muito importante, né? Acho que a cultura criativa do empreendedor brasileiro, até talvez por estar acostumado a empreender num ambiente hostil, o Brasil não é fácil, falam que o Brasil não é para amadores, o Brasil é para empreendedores profissionais, mas acaba gerando uma geração de empreendedores criativos que conseguem trazer inovação que acaba sendo referência para outros países. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que justamente no sistema financeiro e bancário, uma das coisas que o Brasil se destaca é pela segurança. A importância das empresas tecnológicas e das fintechs e também dos grandes bancos terem um sistema de segurança super robusto. O Brasil se destaca nessa área, né, Thiago? Sem dúvida. O Brasil se destaca nessa área, inclusive os investimentos da companhia são altíssimos para a gente conseguir prover justamente essa segurança, essa tranquilidade, esse conforto para quem está lá na ponta vendendo, que são os nossos clientes. Até o ponto muito importante que você citou em relação a esse exemplo do nosso país. Recentemente estive em Boston, a Justa é apoiadora de um evento que acontece todo ano, chamado Brasil Conference. Que legal! Realizado anualmente em Boston por alunos de Harvard e MIT. Estive lá palestrando, inclusive, pela companhia. Parabéns. E o principal desafio é fazer com que jovens também que estão lá fora, nessas maiores universidades do mundo, olhem essas oportunidades aqui dentro do Brasil. Olhem esses exemplos de segurança, esses exemplos como o Pix, que vem ganhando uma grande visibilidade. Sim. E fazer com que justamente enxergue as oportunidades reais do nosso país. Porque tem muita oportunidade lá fora, sim, né? Aqui também. Claro. Eu costumo dizer que os desafios são diferentes. Os desafios de empreender no Brasil e empreender em outro país são diferentes. Mas são desafios. A gente quer trazer cada vez mais, não só ser um exportador de talentos do Brasil para outros países, chamados primeiro mundo, mas a gente quer, por que não, ser também um polo de atração dos talentos que se formaram lá em grandes universidades para trabalhar nos empreendimentos de sucesso, com certeza, como a Justa é. Então, você está de parabéns por fazer esse intercâmbio e trazer para a realidade deles essas informações que muitas vezes eles não sabem. O tamanho do Brasil, a grandeza das oportunidades que existem aqui. O Brasil, nas áreas que se destaca, cresce, me arrisco a dizer, muito mais do que as outras áreas de outros países nesses segmentos, justamente pela cultura também pungente, muito dinâmica que o Brasil tem. E a gente que fortalece, fomenta, destaca e apoia o empreendedorismo e as grandes corporações também, a gente quer que o Brasil seja um polo de atração de talentos também, né, Thiago? Exatamente. E esses talentos a gente também tem espalhado por todo o país através dos nossos justos e justas. Ah, isso é muito legal. São os nossos parceiros. Nós temos aqui na companhia um programa de distribuição de vendas, né, chamado Plug Justa, em que nós temos... Plug Justa, muito bom. Exatamente, Plug Justa. Gostei, também é muito bom. Criamos conexões. Né? E em cima desse programa, a gente faz inclusive com que a renda gire localmente. Entre eu ter um vendedor ou ter única e exclusivamente uma venda digital com campanhas em mídia, nós temos também esses nossos parceiros e parceiras que ofertam a nossa solução em todo o Brasil. E com base nisso, temos um instituto chamado Instituto For, que é um programa de desenvolvimento de lideranças. Que legal! Tanto para o público quanto para o privado. Apoiamos esse Instituto For, que desenvolve lideranças do país todo. E os nossos parceiros também têm a oportunidade de serem desenvolvidos. Então, isso é algo muito importante. Muito importante, porque você está cuidando não só da relação comercial da Justa com os teus clientes, mas do ecossistema. Sem dúvida. Ajudando a formar lideranças. É uma visão bastante inteligente para fomentar os negócios que depois, claro, você estando bem posicionado, vão te ajudar a crescer ainda mais a sua companhia. Mas a visão... Olha, hoje a gente está tendo aí uma aula de gestão também de empreendedorismo, porque não
não basta simplesmente você focar no seu modelo de negócios. Olhe o ecossistema à sua volta, não é, Thiago? Exatamente. Parabéns aí pelas iniciativas. O ecossistema acaba sendo muito completo. Sim. Eu tenho um software, por exemplo, um parceiro de software, que o varejista já faz uso desse software, como o seu frente de caixa ou a gestão do seu dia a dia. A gente conseguir plugar, conectar algumas vantagens das nossas soluções dentro desse software, novamente remete ao nosso propósito, levar Legal. eficiência para o varejo, levar transparência, Legal. facilitar esse dia a dia através Antecipação de recebíveis. Temos também. Que bacana, isso também é muito importante. É muito importante. Além da antecipação de recebíveis, temos toda a parte de gestão. Muitas vezes o varejo acaba antecipando a transação, que acaba sendo uma modalidade de crédito. Claro. Ele pode receber, por exemplo, as transações em seus respectivos vencimentos, o que gera para ele muitas vezes uma economia, dependendo do fluxo de caixa, mas a antecipação acaba sendo sim complementar. Legal, porque muitas vezes o pequeno lojista e comerciante, ele tem esse desafio do fluxo de caixa, né? Sem dúvida. Então, por ser pequeno, ele, vamos dizer assim, é obrigado a pagar às vezes à vista ou num prazo pequeno, mas ele precisa, como lei do mercado, principalmente se ele for pequeno, mas é modus operandi do mercado, oferecer parcelas para os seus clientes. E aí a antecipação, eu diria que é um ponto importante nessa solução tecnológica financeira completa. Exatamente. Que a Justa tem. Até para alguns, claro, até para alguns segmentos, nós temos o que nós chamamos de simulador de taxa zero. Ah, que legal. O nosso cliente ele consegue colocar o valor líquido que ele quer receber e muitas vezes ele delega esse pagamento sim. dessa taxa para o seu cliente final. Sim. Então, não necessariamente ele é obrigado a financiar todo sim. tipo de serviço. Né? No segmento, por exemplo, de saúde, nós temos muitos médicos, sim. clínicas que acabam utilizando. A pessoa muitas vezes quer fazer um procedimento estético, não necessariamente o médico ou a clínica precisa financiar aquele parcelamento. Claro. Ele pode colocar o valor líquido a receber, e isso é um simulador muito utilizado, e ele repassa a pequena taxa para o pagador. Né? Então, isso gera uma economia ano absurda. Muito importante. A gente, o Brasil, culturalmente, independente até do cliente, né? Mas existe essa cultura de pagar em parcelas. Sim. Isso faz parte do comércio, eu diria assim, principalmente do comércio, pagar em várias parcelas. Então, realmente, a Justa, tendo um simulador, né, de líquido que o comerciante vai receber, facilita, é tudo fácil, né? O plug Justa. Para você entrar no universo Justa, vamos colocar aqui depois no gerador de caracteres o @Justa com você, é isso, Thiago? Com você. Até a leitura é justamente essa, Legal. Justa com você. Ficou ótimo. Remetendo à fundação, a gente pensou muito, tinha que ser justo para os clientes, justo para os nossos parceiros, justo para os nossos stakeholders, justo para os nossos colaboradores, justo para os sócios da companhia. Então, até a própria leitura da nossa página é justa.com.vc. É Justa com você. Com você, exatamente. Não, é maravilhoso. O nome, o marketing de vocês é bem assertivo, faz diferença. Tudo é tudo, né? Mas o marketing é tudo, vamos dizer assim. Claro que o marketing, sem ter toda essa qualidade, todas essas soluções tecnológicas, não funciona sozinho. No caso aqui, a gente vê que vocês têm ambos, né? Os produtos e serviços muito sólidos, mas o marketing também é muito legal. A gente tem aqui... Esse é o Justinho? É o Justino. Justino, é o Justino, mascote da companhia. Legal. E está presente com a gente desde o início. Até tá dando sorte. O primeiro modelo fotográfico ali do Justino foi o filho do nosso sócio Vils. Que legal. E a gente fala que a gente nunca pode perder a essência da criança, né? Da transparência que a criança tem, dos porquês. Isso a gente traz muito com o time. Vai fazer determinada atividade, vai fazer determinado produto, é muito importante os porquês. Por quê? Isso é legal. Pergunta, por quê? Por que nós estamos fazendo aquilo? Exato, por que nós estamos desenvolvendo essa solução? Por que eu estou atendendo o cliente dessa forma? Esse porquê é algo que a gente norteia dentro da empresa para que as pessoas muito nunca legal. percam. Fico contente que você trouxe à tona esse tema, porque é um dos meus preferidos também quando a gente fala de empreendedorismo. E até fazendo um parênteses aqui que a gente vai colocar depois como um dos melhores momentos, falando muito o que você falou. Existem 3 tipos de empresas. A que foca em fazer o quê,
a outra que foca em fazer como e a outra que foca em fazer por quê. E a mais sólida, que está mais alinhada com os propósitos, é sempre aquela que foca em fazer por quê, né? Por que Why, fazer? são as empresas why. Se tudo que você dentro da sua empresa sempre se questiona, por que eu vou fazer isso? Você sempre está conectado com um propósito. Exatamente, porque basicamente o trabalho a ser feito ele acaba sendo o mesmo, né? Sim. Alguém querendo pagar, alguém querendo receber, você precisa ter ali uma gestão, são as contas, mas o porquê nós estamos fazendo, né? Então, quando a gente remete à questão da transparência, negócios mais justos, então você sempre vai ter um alinhamento do que você está desenvolvendo ou criando alinhado àquele porquê. Não, maravilhoso. Agora, Thiago, planos futuros. A gente explicou bacana, você explicou com precisão todo o universo Justa, né? Eu acho que os telespectadores, depois em detalhes, podem entrar no @justa.com.br para ver mais detalhes. Mas, em termos de plano, eu sei que vocês estão assim, num ritmo e num dinamismo e numa sequência de sucessos muito grande. Mas planos futuros, como é que você imagina a Justa, que já caminhou um grande trajeto, né? Está hoje se destacando nacionalmente no segmento como uma empresa inovadora que está fazendo sucesso, mas planos futuros, onde você quer chegar? Quer dizer, você quer internacional. Vou fazer aqui umas perguntas, você vai falar, não, isso aqui não, se isso aqui não posso falar, mas eu imagino, você quer internacionalizar a Justa, você quer se tornar líder do teu segmento? Conta um pouquinho o que você puder falar ou quiser Legal. falar, né? Bom, acho que a questão da internacionalização ela vai acabar sendo consequência de um longo prazo. Entendi. Porque hoje o Brasil ainda tem um trabalho muito grande a ser feito. Sim. O Brasil a gente fala que é um país continental, a gente atua muito forte, por exemplo, o interior do interior, não necessariamente só as capitais, acaba ainda sendo um mercado desassistido. Então temos um trabalho gigante a fazer pelo país, né? Uma estratégia de curto prazo que a gente aplica agora dentro da Conta Justa é a emissão também do cartão de crédito, débito. Que legal. Inclusive, fomos a primeira e única fintech da América Latina a emitir cartões PJ American Express. Caramba, então, isso é passamos muito aí por um legal. processo global da American Express e referenciar o Amex junto com a gente nessa jornada é algo muito importante, que a gente consegue levar também cartão de crédito a esse pequeno, médio varejista que muitas vezes não teria acesso a um cartão de crédito comum para o PJ. Então isso já Isso é faz maravilhoso, parte isso é da um nossa estratégia. milestone aí alcançado, maravilhoso. A Amex, uma das maiores empresas do mundo, né? Sim, 173 anos tem a American 173 Express. 173 anos se aliando a uma fintech com 5 anos. Então, Isso pra é gente maravilhoso. Foi muito importante. Esse processo, eu imagino que foram muitas etapas que você passou juntamente com a Amex para vocês cristalizarem e oficializarem esse tremendo de um milestone, né? de emitir cartões de crédito agora a Amex, em conjunto com essa grande empresa. São muitas etapas, Thiago? Foi muita auditoria? Muitas etapas, muitas auditorias, né? E ser escolhido, para a gente foi um orgulho enorme. Demais. Considerando os principais desafios, que nem você sinalizou, compliance, como que a Amex vincula o branding dela com o seu branding. Nossa. Isso é algo muito importante. Então, é um trabalho realmente consistente, que você tem que deixar sempre muito bem organizado para quando chegam esses momentos, né? Não é se preparar para a hora ou para quando chegar a oportunidade, você tem que estar preparado antes. Porque quando chega a oportunidade é um trabalho intenso ali de organização. Esse é um accomplishment que a gente fala no mundo dos negócios de grande peso para qualquer empresa, né? Sem uma dúvida. startup se aliar e contar com a confiança, né? Exato. De uma empresa da magnitude como a Amex e significa muita coisa, né, Thiago? Isso aí você está de super parabéns, tanto você como o Eduardo, como toda a equipe, porque isso vai levar você a mais um outro nível superior, né? Imagina estando aí com a exigência aumenta. Não, né? imagino. A gente já tem uma exigência nossa com os nossos clientes,
mas automaticamente com um stakeholder desse, você também aumenta a exigência de qualidade dos times, qualidade das entregas, os desafios precisam ser superados e agora aumentaram. Não, eu imagino, mas também abre portas gigantescas, né? Porque Com certeza. Você imagina ter uma parceria dessas e tudo que, no caso, o Grupo Amex já conquistou ao longo dos 173 anos, como você disse, e é uma das grandes referências em crédito mundial. Sim. Quase que meio que você, sem querer, já respondeu a pergunta que eu te fiz em relação à internacionalização, porque é uma empresa internacional gigante, vamos dizer assim, claro, longo prazo, mas assim, os primeiros desenhos aí de uma possível internacionalização, tendo um parceiro desses, estão meio que desenhados. Essa internacionalização, existe um Web Summit, é um evento que acontece anualmente. O Web Summit é o maior evento de tecnologia do planeta. Que legal. Em 2019, 1 ano de vida da companhia, nós fomos selecionados e estivemos em Portugal, apresentando a Justa como uma empresa alfa. Né? Que legal. Automaticamente depois fomos convidados, 2020 não teve por conta da pandemia, 2021 estivemos presentes dentro desse evento, levamos mais de 15 desenvolvedores da nossa equipe lá para Lisboa, Portugal, é onde acontece esse evento, reúne empresas e tecnologias do mundo inteiro. Esse ano, inclusive, tivemos destaque no Web Summit, que pela primeira vez aconteceu aqui no Rio, no Brasil. Nossa, também, olha então, só, mais um orgulho para o Brasil, né? Um evento incrível, a gente conseguir expor o nosso case, compartilhar conhecimento com as pessoas que estiveram presentes. Então, eu vejo que acaba sendo consequência de um trabalho que a gente vem realizando aqui no nosso país. Fico bem contente e satisfeito de você estar participando do Business 360, porque uma das coisas que a gente fala muito no nosso programa é a questão da inspiração, né? Sim. E você, naturalmente, pela trajetória, mas por tudo que você comentou aqui no programa, acaba sendo uma figura inspiradora no mundo dos empreendedores, do empreendedorismo, mostrando que é possível, sim, chegar muito longe e rápido no teu caso, né? Claro que você tem uma história regressa de uma outra empresa muito importante que você já havia fundado, que facilita toda essa experiência, mas a velocidade e a aceleração, tendo o propósito bem claro, tendo talento junto com você e fazendo acontecer aquilo que você tem, né, na sua mente, no seu coração, proporcionam realmente em pouco tempo você subir passos muito importantes. Isso inspira os nossos telespectadores. Não, de verdade, é muito legal. É porque eu vejo que assim, a primeira empreendida, ela te dá uma bagagem, né? Você consegue que nem casamento, o primeiro é para você aprender, o segundo para casar certo. E aí nessa etapa você não vai cometer erros repetidos, né? Legal. Você acaba tendo aqui na companhia, eu falo que a gente dá essa autonomia para o nosso time. Legal. Isso é muito importante. A gente brinca que, poxa, podem errar desde que não sejam erros repetidos. Legal. Né? Ou que não vai matar a companhia. Legal. A gente incentiva, porque é isso que acaba tendo aquele ar criativo. Claro. Do negócio, Errar faz parte. Exatamente. Nenhum empreendedor consegue avançar. Rápido. Corrige rápido. Eu trabalhei em algumas multinacionais que tinham muito... Eu fui executivo, né, durante 15 anos e depois... eu estava executivo, mas sempre fui empreendedor, né? E há 15 anos eu empreendo também e eu destaco e assino embaixo no que você falou, o erro, ele faz parte do empreendedor. É importante você ter a sensação, né, de errar e corrigir, né? Ninguém, eu acho que estava falando nos bastidores com o Eduardo, né? Ele estava comentando também, que é o teu sócio, às vezes as pessoas olham para você e para o Eduardo e falam, nossa, eles têm ali... são abençoados pelos deuses da tecnologia, eles tocaram nisso aqui, virou um sucesso. Não é bem assim. Vem muita luta, passos a passos, muitos erros e acertos para que as coisas fluam, né, Thiago? Exatamente. Essa questão do empreendedorismo, ele se tornou um glamour no último período, né? Se a gente analisar alguns anos, 3, 4 anos, ele meio que ficou glamourizado. Verdade. Isso acaba sendo um risco, né? As pessoas, olha, eu vou começar a empreender, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, é muito trabalho, muita resiliência, muita disciplina. Por isso que eu sempre tendo a olhar, poxa, peraí, é um estilo de vida, não é para qualquer estilo de vida, gostei dessa. Você tem que estar disposto a
abraçar esse estilo de vida com as glórias e as dificuldades. Sim. Não focar só nas glórias, porque para chegar na glória você vai ter que passar por muitos desafios, né? E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas que hora que começa a ganhar dinheiro? Não só ganhar dinheiro, mas que hora que começa e termina a sua jornada? É basicamente a hora que você acorda, abre o olho e quando você fecha que vai dormir, porque o empreendedor ele está sempre olhando. Você falou o nome Justa, está assistindo um canal, você escuta a Justa, relembra da companhia, já vem automaticamente. Então, fica o tempo inteiro pensando o que pode ser feito. Quando não sonha também. E acorda com as soluções. Isso funciona também, sabia, né? As pessoas que trabalham muito com inspiração, e eu sou assim, eu gosto de captar inspiração e inspirar os outros também, assim como você. Às vezes a gente está ali com um monte de problema. Na verdade, não são problemas, são dificuldades. Dificuldades, mas planos, estratégias. O empreendedor geralmente planeja, né? Ele vai dormir com aquela situação e no dia seguinte, poxa, acordei com um insight, liga para o sócio, chama o time, vamos fazer. Organiza, olha, encontrei a solução, é justamente isso. Tiago, legal. Agora, o que eu queria pedir para você, entrevistas boas, elas fluem muito rápido, né? Então a gente já está mais ou menos na etapa final da entrevista. E eu sempre peço para os meus convidados poderem compartilhar uma dica, né, para ter sucesso ou para fazer uma jornada que pode ter sucesso, seja profissional, no caso a gente está falando de empreendedorismo, você é um empreendedor, empresário que tem isso no seu DNA, né? Na sua história, na sua trajetória, mas também vale sempre a ideia, porque tudo está conectado, a vida ela é um empreendimento. Então dicas também, uma dica, se você quiser, da vida pessoal, para chegar lá a ter um sucesso como empreendedor. Legal, eu vejo que acho que a primeira grande dica que eu sempre procuro trazer é que tudo é possível com o time certo. Que legal. Às vezes as pessoas têm uma determinada dor, um determinado problema a se resolver que tende a olhar, poxa, isso é impossível de se fazer. Não, até que alguém vá lá e faça, deixa de ser impossível. Ok. Se a gente pegar cases do passado, eu falo que, poxa, tudo é possível com o time certo. Então, primeiro, entender muito bem quem são as pessoas que estão com você, quem são as pessoas que você quer ter junto com você ao longo da jornada. O empreendedor, ele esquece de aproveitar também a jornada, por isso que o ambiente acaba sendo super divertido. As pessoas ficam olhando muito o fim do trabalho ou o fim da própria... Se a companhia vai para uma venda, uma venda. Não, aproveita a jornada, ela passa muito rápida, né? E conseguir criar esse... Curta, né? Curta exatamente essa jornada. Do lado pessoal, você tem que sim ter um equilíbrio ali com a sua saúde, estar sempre atento, sempre monitorando. Eu procuro puxar muito a equipe para praticar esporte, porque se o corpo estiver bem, a mente também vai estar bem. Olha a dica aí. Se você estiver bem no seu aspecto pessoal, você também vai estar bem no aspecto profissional, porque as coisas andam juntas. Não, isso é importante. Grandes empresários, empreendedores, eles também dão essa mesma dica, quer dizer, não deixe de focar no seu corpo, né? Fortaleça o seu corpo, né? Então, as pessoas geralmente vão olhar quando tem algum problema. Tá errado, tem que ter ali uma vida bem regrada em relação à saúde. Que esporte que você... Olha, eu já fiz tudo que é tipo de esporte. Hoje eu faço academia às 5 da manhã, minha jornada começa às 5 da manhã, já faço academia, faço minha corrida, sempre ouvindo ali um podcast, algo que eu tenha a desenvolver, conhecimento é fundamental. Então, todo dia de manhã eu procuro colocar um podcast diferente para aprender cada vez mais. Não pode ter preguiça. Não pode. Eu vou ter que aprender. A gente nunca deixa de aprender, né, Tiago? Quanto mais a gente aprende, tem conhecimento, mais a gente tem possibilidade de aprender mais ainda. E tem que estar aberto para isso. Às vezes, pedir feedback para o time, ou ouvir o cliente ali um feedback, ou uma solução que muitas vezes está sendo solicitada, a gente tem que ter essa mente aberta para aprender. Eu falo que eu aprendo aqui todos os dias, nesse nosso bate-papo estou aprendendo, porque a gente vai resgatando ali um pouco da trajetória. Isso é muito importante. Maravilhoso. Tiago,
A gente chegou mais ou menos chegamos no final da nossa entrevista. A gente ficaria aqui mais umas 3, 4 horas fazendo um brainstorm, porque realmente Fantástico. as ideias fluem de uma maneira muito cristalina na sua maneira de pensar. Isso é muito bom. Então, essa troca de ideias é sempre muito boa. Esse bate-papo ele é muito produtivo. Eu queria te agradecer enormemente. Eu que agradeço. Pela presença, por participar do programa Business 360, por contribuir e inspirar os nossos telespectadores, os nossos seguidores. Te desejar todo o sucesso do mundo aí para suas próximas jornadas, para o sucesso continuado da Justa, que eu tenho certeza absoluta vai chegar muito mais longe ainda. Já está num patamar muito legal, a gente sabe disso, a gente percebe isso na mídia. Mas te desejar aí que os teus próximos passos, os teus próximos desafios que você desenhou para a Justa sejam alcançados e te deixar essa possibilidade de a gente retomar e fazer mais um programa assim que você tiver... Patrick, estão aqui com um lançamento de uma coisa bacana. Vamos fazer o programa porque isso agrega também para os nossos telespectadores. Pô, que bom, Patrick. Fico primeiro muito feliz em participar aqui com vocês. Agradecer quem dedicou tempo também nos assistindo e parabéns pelo trabalho e impacto positivo que você vem causando na sociedade. Eu agradeço. Falo que é apoiar, impulsionar, trazer um pouco mais dessa vida dos empreendedores e empreendedoras é um impacto super positivo que você vem trazendo para a nossa sociedade e para o nosso país. Muito obrigado, Thiago. Obrigado Parabéns. mesmo. E com essas palavras finais do Thiago Teixeira, sócio e fundador da Justa, da Fintech Justa, inspirando os nossos telespectadores, a gente se despede desta edição, desse episódio do programa Business 360. Fiquem todos muito bem. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.